Qual a diferença entre constelação familiar e terapia tradicional? Essa pergunta é mais importante do que parece e ela evita muitos erros. Muita gente chega até a constelação esperando assim que ela funcione como uma terapia convencional. Outros rejeitam a constelação, achando que ela tenta ocupar o lugar da psicoterapia. As duas confusões são comuns e também são, de certa forma, erros. A constelação familiar e terapia tradicional não são a mesma coisa e não devem ser tratadas como concorrentes. A terapia tradicional trabalha principalmente com a história individual da pessoa. Ela acompanha processos ao longo do tempo, desenvolve recursos emocionais, amplia a consciência do comportamento, revisa o passado, foca em alguns pontos de emoção e também do pensamento que a pessoa tem trazido ao longo dos anos. A terapia tradicional, então, ela atua na elaboração, no fortalecimento do eu, na construção de uma autonomia emocional. Agora, a constelação familiar atua em outro nível. Ela não acompanha processos longos, ela não trabalha sessão após sessão durante anos. Ela não investiga a história pessoal em detalhes, ela atua no campo sistêmico. Enquanto a terapia pergunta: o que que aconteceu com você? A constelação pergunta: a quem que isso pertence? Por que você está carregando essa dor que não é tua? Enquanto a terapia constrói compreensão ao longo do tempo, a constelação oferece uma imagem clara, assim, de uma dinâmica invisível que está acontecendo na vida da pessoa. Na prática, isso muda tudo. A constelação não substitui terapia porque ela não trabalha integração emocional contínua. Ela mostra, revela, ilumina, mas não acompanha o dia a dia assim, da elaboração psíquica da pessoa. Não é um tratamento ou um acompanhamento psiquiátrico também, nada disso. A constelação faz parte de uma terapia complementar à saúde. E terapia não substitui a constelação porque muitas vezes ela esbarra em repetições que não pertencem apenas à história da pessoa. A terapia pode chegar, tradicional, pode chegar num ponto que ela não vai conseguir explicar, porque que está além do presente. São coisas que envolvem o passado distante da pessoa, que tem muitas vezes relacionado com situações, ciclos repetitivos que aconteceram na vida dos avós, que aconteceram na vida dos pais, que está acontecendo na vida da pessoa, e se não for ressignificado, vai passar para a próxima geração. E quando cada uma dessas terapias ocupa o seu lugar, elas se complementam de uma forma poderosa. O problema surge quando alguém tenta fazer da constelação uma terapia rápida, ou quando terapeutas desqualificam o trabalho sistêmico por medo, por desconhecimento, por reserva de mercado, medo de ficar perdendo o cliente. E outro ponto essencial é o papel do profissional. O terapeuta acompanha, sustenta e caminha junto. O constelador ele participa de um processo terapêutico com começo, meio e fim. Nada que se estenda a muitos anos de tratamento, tratando a mesma coisa por longos anos. Não. Existe um processo terapêutico que vai levar a pessoa do ponto A até o ponto B. Pode durar uma sessão, 3 meses, 6 meses, depende de cada caso. Processos terapêuticos de constelação são diferentes daqueles processos da vida toda, aquelas conversas terapêuticas da vida toda. E quando o constelador tenta assumir um papel terapêutico, ele muitas vezes pode até ultrapassar limites que ele não saiba contornar, se ele não tem o preparo. E quando o terapeuta usa a constelação, não tendo formação em constelação, ele também ultrapassa os limites que ele não vai saber resolver. Então, é interessante você ter isso claro, tá? A constelação não é intervenção direta em trauma. Não é análise profunda da psique e não é também um tratamento clínico ou médico. Ela é uma ferramenta de ampliação da consciência sistêmica. E consciência não substitui cuidado psicológico. Ele complementa. Interessante, complementa. Na prática, o melhor caminho não é escolher entre uma ou outra, mas entender quando cada uma faz sentido na vida da pessoa. Há momentos em que a pessoa precisa de acompanhamento terapêutico constante. Isso precisa. Mas também há momentos que uma constelação pontual, um processo terapêutico com 5, 6 sessões traz clareza e resolve aquilo que precisa ser resolvido. Então, misturar os papéis gera confusão, respeitar os limites traz segurança. Isso vale tanto para quem busca ajuda quanto para quem deseja atuar profissionalmente. Constelação não é atalho,
Terapia não é lentidão desnecessária. Cada uma tem a sua função, seu tempo, seu lugar e o seu público que deseja tratar, que deseja trabalhar. E se você está buscando assim uma ajuda emocional, saiba, não existe uma abordagem melhor de forma absoluta. Existe aquela que faz sentido para o teu momento. Um atendimento em constelação, quando bem indicado, bem conduzido, pode trazer clareza profunda sobre padrões que a terapia sozinha nem sempre alcança. E se você sente o chamado para atuar profissionalmente na área de constelação, é fundamental respeitar os limites de cada abordagem, caso você não tenha as duas formações. Trabalhar com constelação exige uma formação específica, ética, consciência do papel que você vai ocupar. Se você busca uma formação sólida, responsável, madura, que ensine não só técnica, mas postura profissional, continue comigo e aprofunde esse caminho com verdade, porque clareza evita excessos e respeito aos limites traz resultados duradouros. Um abraço, eu sou José Cavalcante e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.